Capítulo 56. Uma semana após o noivado de Bingley e Jane, estavam todos reunidos na sala de jantar, quando a sua atenção foi subitamente despertada pelo ruído de uma carruagem. Um coche puxado por 4 cavalos se aproximava da casa. Era muito cedo para uma visita, e além disso não era veículo de nenhum dos vizinhos. Tanto a carruagem, como a libré do criado que a precedia, eram desconhecidos. Como não se punham dúvidas de que se tratava de alguém que chegava, Bingley imediatamente propôs à senhorita Bennet que evitassem o intruso e fossem dar uma volta pelo bosque. Eles saíram e as 3 pessoas restantes continuaram conjecturando sem sucesso até que a porta se abriu e a visita entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Ela entrou na sala com um ar ainda mais afável do que o costume. Respondeu à saudação de Elizabeth com uma ligeira inclinação de cabeça e sentou-se, sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara o nome da visitante à sua mãe, embora Lady Catherine tivesse solicitado uma apresentação. A senhora Bennet, assombrada e ao mesmo tempo envaidecida por receber uma visita tão importante, acolheu-a com demonstrações de grande delicadeza. Depois de permanecerem sentadas durante algum tempo em silêncio, Lady Catherine disse muito secamente a Elizabeth: "Espero que esteja de perfeita saúde, senhorita Bennet. Aquela senhora, suponho eu, é a sua mãe." Elizabeth concisamente confirmou a suposição. "E aquela deve ser uma das suas irmãs, não?" "Sim, minha senhora," respondeu a senhora Bennet, deliciada por falar com Lady Catherine em pessoa. "É a minha penúltima filha. A mais jovem casou-se recentemente e a mais velha passeia neste momento pelo bosque com um jovem que em breve se tornará membro desta família. Seu jardim é ridicularmente pequeno," observou Lady Catherine após um curto silêncio. "Nada em comparação com o de Rosings, estou certa, minha senhora, mas é muito maior do que os do Sir William Lucas. Esta sala de visitas deve ser muito inconveniente para passar as tardes durante o verão. As janelas estão todas viradas para o ocidente." A senhora Bennet explicou que não costumava passar ali à tarde e acrescentou: "Se Vossa Excelência permite, tomarei a liberdade de lhe perguntar se o senhor e a senhora Collins estão bem de saúde." "Sim, eles estão muito bem. Estive com eles a noite passada." Elizabeth esperou então que ela lhe estendesse uma carta de Charlotte, pois tal lhe pareceu o motivo mais provável da sua visita. Porém, a carta não apareceu, e Elizabeth ficou ainda mais intrigada. A senhora Bennet, com grande amabilidade, perguntou se ela desejaria tomar alguma coisa, mas esta, muito decidida e pouco delicadamente, recusou o oferecimento. Em seguida, levantou-se e disse para Elizabeth: "Senhorita Bennet, segundo me pareceu, há um pequeno bosque bastante agradável de um dos lados da casa. Gostaria de dar uma volta por lá, se quiser me conceder o favor da sua companhia." "Vá, minha querida," disse sua mãe, "e mostre a sua excelência os vários caminhos." Elizabeth obedeceu e correu ao quarto para ir buscar a sua sombrinha, acompanhando pouco depois a ilustre visitante. Ao atravessarem o vestíbulo, Lady Catherine abriu as portas que davam para a sala de jantar e declarou que se tratavam de compartimentos bastante agradáveis. Continuou seu caminho. A carruagem permanecia parada à porta de casa, e Elizabeth viu que a dama de companhia estava dentro dela. Caminharam em silêncio pela rua que levava ao bosque. Elizabeth estava decidida a não fazer qualquer esforço para iniciar uma conversa com uma pessoa que naquele momento se mostrava ainda mais insolente e desagradável do que o costume. "Como pude alguma vez achá-la parecida com o sobrinho?" pensou Elizabeth ao olhar de frente para o rosto de Lady Catherine. Assim que entraram no bosque, Lady Catherine começou a falar. "Não terá dificuldade em compreender, senhorita Bennet, a razão da minha viagem até aqui. Tanto o seu coração como a sua consciência lhe revelarão o motivo da minha visita."
Elizabeth olhou para ela com um espanto sincero. Está enganada, minha senhora. Ainda não fui capaz de descobrir qual o motivo para nos honrar com uma visita sua. Senhorita Bennet, replicou Lady Catherine num tom irritado. Deve compreender que eu não sou de brincadeiras, e já que prefere ser pouco sincera, fique sabendo que eu não farei o mesmo. Meu caráter sempre foi célebre pela sinceridade e franqueza, e num assunto de tamanha importância como o presente, não me mostrarei diferente do que sou. Chegou-me aos meus ouvidos, há 2 dias, uma notícia muito alarmante. Disseram-me não só que a sua irmã estava em véspera de realizar um casamento muito vantajoso, como também você, senhorita Elizabeth Bennet, estaria, provavelmente, muito em breve unida ao meu próprio sobrinho, o Sr. Darcy. Embora esteja certa de que se trata de uma escandalosa falsidade, embora eu nunca fizesse ao meu sobrinho a injúria de supor que esta notícia seja verdadeira, imediatamente resolvi partir para cá, a fim de lhe deixar bem claro o que penso de tudo isso. Se a senhora considera impossível que seja verdade, disse Elizabeth, corando de espanto e de desdém, não compreendo por que se deu ao trabalho de vir até tão longe. Qual o verdadeiro intento de Vossa Excelência? Insistir desde logo para que tal boato seja universalmente desmentido. Sua vinda a Longbourn para ver a mim e a minha família, disse Elizabeth friamente, será antes a confirmação dele, se de fato existe tal boato. Se existe, pretende então convencer-me de que ignoro o boato? Acaso não foi ele artificiosamente inventado pela sua própria família? Não sabe que não se fala de outra coisa por aí? Eu não sei nada sobre isso, disse Elizabeth. E pode declarar igualmente que não existe fundamento para ele? Não tenho a pretensão de arvorar a mesma franqueza que Vossa Excelência. Poderá fazer-me todas as perguntas que quiser, mas reservo-me o direito de responder apenas aquelas que eu bem entender. Isso é inadmissível, senhorita Bennet. Exijo que me responda. Acaso meu sobrinho lhe fez alguma proposta de casamento? Vossa Excelência mesma declarou que isso era impossível, não é? Devia ser, e deve ser, enquanto ele permanecer no uso da sua razão, mas os seus artifícios e as suas astúcias podem tê-lo levado a esquecer, num momento da fraqueza, qual o seu dever para com ele próprio e toda a família. É possível que o tenha seduzido. Se o fiz, serei a última pessoa a confessar. Senhorita Bennet, acaso sabe quem eu sou? Não estou acostumada a que me falem nesse tom. Sou praticamente o parente mais próximo que o Sr. Darcy tem no mundo, e tenho direito de saber todos os seus assuntos mais íntimos. Mas não tenho direito de saber os meus. Nem a atitude idêntica me induzirá a explicar. Vamos ver se me faço entender. Essa união, a quem tem a pretensão de ambicionar, jamais se realizará. O Sr. Darcy está noivo da minha filha. E agora, o que vai dizer? Apenas isto, que nesse caso não terá de temer que ele me faça uma proposta. Lady Catherine hesitou por um momento e em seguida replicou. O noivado entre eles é de natureza especial. Desde a infância foram destinados um para o outro. Era esse o maior desejo da mãe dele, bem como o meu. Planejamos a união quando ainda estavam no berço. E agora, quando o desejo de ambas as irmãs poderia ser realizado, uma garota de classe inferior, sem qualquer renome na sociedade e totalmente estranha à família, ousa interpor-se entre eles. Não tem qualquer consideração pelos anseios da família dele? Será que é totalmente destituída do sentimento da propriedade e da delicadeza? Não me ouviu dizer que desde o seu nascimento ele foi destinado à prima? Sim, já o tinha ouvido antes, mas o que eu tenho a ver com isso? Se não existe outra objeção ao meu casamento com o seu sobrinho, o simples fato de saber que sua mãe e a sua tia desejavam que ele se casasse com a senhorita de Bourgh não me faria renunciar a ele. Ao planejar o seu casamento, ambas fizeram o que lhes era dado fazer. Sua realização, porém, depende de outras pessoas. Se o Sr. Darcy não está comprometido com a prima, nem pela honra nem pela inclinação,
Por que motivo não poderá ele escolher outra pessoa? E se essa escolha recair sobre mim, por que eu hei de não aceitar? Porque a honra, a decência, a prudência e também o interesse o impedem. Sim, senhorita Bennet, o interesse, pois não esperará ser recebida pela família e pelos amigos dele se agir propositadamente contra a vontade de todos. Será censurada, humilhada e desprezada pelos parentes do Sr. Darcy. Tal aliança será uma desonra, e o seu nome nunca será mencionado por qualquer um de nós. São graves infortúnios, replicou Elizabeth, mas a esposa do Sr. Darcy ocupará situação tão privilegiada e terá tantos motivos de felicidade que no fim não terá motivos para se arrepender. Teimosa e obstinada criatura, envergonho-me de você. É esta a sua gratidão para as atenções que lhe dei quando esteve na casa do Sr. Collins? Acha que nada me deve por isso? Deve compreender, senhorita Bennet, que vim decidida a levar a minha missão avante. Não poderá me dissuadir da minha resolução. Não fui habituada a submeter-me aos caprichos dos outros. Não estou habituada a que resistam aos meus desejos. Isso apenas tornará sua situação presente mais lamentável. Entretanto, não terá qualquer efeito sobre mim. Não admito que me interrompa. Ouça em silêncio. A minha filha e o meu sobrinho foram feitos um para o outro. Ambos descendem, pelo lado materno, de uma nobre linhagem, e do lado paterno de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem título. As fortunas de ambos são esplêndidas. Eles estão destinados um ao outro por unânime acordo de cada membro das respectivas famílias. E quem pretende separá-los? Uma garota ambiciosa, que não possui nem família, nem relações, nem fortuna. Pode-se tolerar tal coisa? Não se pode, nem o será. Se considerasse os seus próprios interesses, não desejaria sair da esfera em que foi criada. Não acho que, casando com o seu sobrinho, saia dessa mesma esfera. Ele é um gentleman, e eu sou a filha de um gentleman, portanto somos iguais. Tem razão, você é filho de um gentleman, mas quem é sua mãe? Quem são os seus tios? Não julgue que ignoro a situação deles. Quem quer que sejam os meus parentes, disse Elizabeth, se o seu sobrinho não se põe contra eles, a senhora não tem motivo para se preocupar. Diga-me de uma vez, está noiva dele? Embora Elizabeth não se sentisse tentada a responder a esta pergunta, pelo simples fato de não querer fazer a vontade de Lady Catherine, ela não tinha outra solução senão fazê-lo. Após alguns instantes de deliberação, respondeu: Não, não estou. Lady Catherine pareceu ficar satisfeita. E promete-me nunca aceitar tal compromisso? Eu não farei nenhuma promessa desse tipo. Senhorita Bennet, estou ofendida e atônita. Esperei encontrar em si uma pessoa mais sensata. Mas não se iluda pensando que desistirei tão facilmente. Não sairei daqui sem receber a garantia que exijo. E não serei eu quem lhe dará. A senhora não pode me intimidar nem me obrigar a fazer uma coisa tão pouco razoável. Vossa Excelência deseja que o Sr. Darcy se case com sua filha. Mas acaso crê que a minha promessa tornaria o casamento deles mais provável? Suponha que ele tenha afeição por mim. Seria a minha recusa suficiente para que ele transferisse essa afeição para sua filha? Permita-me lhe dizer, Lady Catherine, que os argumentos com que procurou justificar esse extraordinário pedido foram bastante frívolos. Enganou-se redondamente acerca do meu caráter se pensa que eu posso ser influenciada por argumentos dessa natureza. Não sei até que ponto seu sobrinho lhe permite se intrometer nos assuntos dele, mas Vossa Excelência não tem o menor direito de interferir nos meus. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais sobre esse assunto. Mais devagar, se não se importa, ainda não acabei. A todas as objeções que até agora lhe apresentei, acrescentarei ainda uma outra. Sei tudo a respeito da infame conduta da sua irmã mais nova, que o casamento apenas se realizou graças ao seu tio e ao seu pai, que tiveram de pagar para isso. E é uma garota dessas que será irmã do meu sobrinho, e o marido dela, filho de um antigo intendente da casa de Pemberley, que será cunhado dele.
Deus do céu, onde é que está a cabeça? Serão as sombras de Pemberley a tal ponto poluídas? Creio que agora nada mais tem para me dizer, disse Elizabeth ressentida. Insultou-me de todas as maneiras possíveis. Com a sua licença, voltarei para casa. E dizendo isto, levantou-se. Lady Catherine levantou-se também e regressaram juntas. Sua Excelência estava furiosa. Não tem, então, a menor consideração pela honra e pelo bom nome do meu sobrinho, insensível e egoísta criatura. Não vê que o seu casamento com ele o desonrará aos olhos do mundo? Lady Catherine, nada mais tenho a lhe dizer. Sabe qual é a minha opinião. Está então resolvida a me atender? Nunca disse tal coisa. Estou apenas resolvida a agir de maneira a conquistar aquilo que, segundo a minha opinião, eu considero a minha felicidade, sem que admita a sua interferência ou a de qualquer outra pessoa que não me é nada. Muito bem, recusa-se então a atender o meu pedido. Recusa-se a reconhecer os direitos do dever, da honra e da gratidão. Está decidida a arruiná-lo na boa opinião da família e dos amigos e fazer dele um objeto de troça e de desdém de todo mundo. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão, replicou Elizabeth, tem quaisquer direitos sobre mim no presente caso. Nenhum desses princípios seria violado pelo meu casamento com o Sr. Darcy. E quanto ao ressentimento da sua família, ou a indignação do mundo, se o primeiro acaso fosse provocado pelo meu casamento com ele, não lhe devotaria nem um minuto de atenção. O mundo, em geral, é suficientemente sensato para se unir no escárnio. E esta é a sua verdadeira opinião, a sua decisão final. Muito bem, saberei agora como agir. Não imagina, senhorita Bennet, que a sua ambição seja alguma vez satisfeita. Vim aqui para avaliá-la. Esperei encontrá-la mais sensata, mas verá como a minha vontade prevalecerá. E Lady Catherine continuou falando do mesmo modo até chegarem perto da carruagem, quando de repente ela se voltou e acrescentou. Não me despeço, senhorita Bennet, nem envio cumprimentos à sua mãe. Não merecem tal atenção. Estou muito ofendida. Elizabeth não respondeu. Sem tentar convencer sua excelência a entrar, voltou as costas e afastou-se calmamente. Quando subia a escadaria, ouviu a carruagem partindo. Sua mãe, que se impacientava, veio ao encontro dela à porta da sala, para indagar se Lady Catherine não tornaria a entrar, a fim de repousar um pouco. Ela não quis, respondeu Elizabeth. Preferiu partir. É uma senhora muito elegante, e o fato de nos ter visitado diz muito da sua prodigiosa amabilidade, pois suponho que ela tenha vindo apenas para lhe dizer que os Collins estão bem. Ela de certo veio de passagem, lembrou-se de nos fazer uma visita. Suponho que ela não tivesse nada de especial para dizer a você, Lizzie. Elizabeth foi obrigada a inventar uma história qualquer, pois seria impossível revelar o que realmente ocorrera.